Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Oliveto, professor de matemática da Escola Frei Ambrósio, primeiro ano. Hoje esse vídeo tem o objetivo de resolver a nossa avaliação de matemática que aconteceu no primeiro bimestre na escola. A gente vai tentar ser bem breve, sucinto. Muitos cálculos eu vou abrir em sala de aula, tá? Então nesse momento nós vamos utilizar a calculadora. Então já peço para você deixar em observação a calculadora do seu celular para nós resolvermos algumas contas de multiplicação com números decimais, tá bom? Em sala de aula nós já fizemos várias e vamos fazer novamente, tá? Então, ele traz aqui na situação número 1, pessoal, da nossa avaliação, diz que um automóvel pode percorrer determinada distância de acordo com a quantidade de combustível que há no tanque dele. O nome disso é autonomia, tá? Ou seja, a medida de distância percorrida pelo veículo utilizando o tanque cheio, tá bem? E é dado, entre outros fatores, em função da quantidade de litros, tá? Existente no tanque. E nesse problema específico, ele diz que você tem um veículo que percorre uma distância aí, ó, vou estar grifando aqui para você, tá? De 8,7 km a cada 1 litro de combustível. Então, de posse dessas informações, a gente vai resolver a questão número 1, tá? Na realidade, é a questão 1, 2, 3 e 4. Então, a questão número 1 diz assim: sabendo que no tanque existe exatamente 39,3 litros de combustível, grava essa informação aqui, tá, pessoal? No tanque existe 39,3 litros de combustível. Qual será aproximadamente a medida de distância máxima que ele poderá percorrer sem precisar abastecer? Então, pensa comigo. Com 1 litro, ele percorreria 8,7 km. Com 2 litros, 2 vezes 8,7 km. 3 litros, 3 vezes 8,7 km. E assim sucessivamente. Então, o total que ele poderá percorrer, que nós chamamos em sala de aula de f de x, ela depende de quanto o veículo percorre com 1 litro de combustível. Nesse caso, 8 km e 700 metros, 8,7. Vezes x, eu vou botar o vezes aqui bem grande, vezes x, que é a quantidade de litros, tá? E ele deu no problema 39,3 litros. Então, para nós encontrarmos o percurso total que ele poderá fazer com essa quantidade de combustível, é só você pegar o 8,7, que é o que ele faz com 1 litro de combustível, vezes a quantidade de combustível existente no tanque. Nesse caso, 39,3. Tá? 39,3. E aí, você fazendo essa multiplicação, você encontra o resultado, que é a nossa f de x, tá? Que é o que ele quer saber, né? O total que ele vai percorrer sem a necessidade de abastecer. Então, pegue lá a sua calculadora, tá? E pode multiplicar aí, por favor, 8,7 vezes 39,3. Vai dar para você, né? Confirme aí na tela da sua calculadora, 341,91 quilômetros. Nesse caso, nossa alternativa, tá? B. Muito bem. Então, nossa resposta, letra B. Tá? Percebe que não é algo surreal, é algo super simples. Você basta pegar a quantidade de litros e multiplicar pelo o que ele percorre a cada 1 litro de combustível. Tá bom? Na questão número 2, ele diz assim: considerando que esse mesmo veículo que nós estamos analisando, tem X litros de combustível no tanque, qual expressão indica a medida de distância máxima em quilômetros que pode ser percorrida sem a necessidade de abastecimento? Pessoal, nós já até resolvemos essa aqui, ó. Tá bem aqui no começo. Tá bem aqui, ó. Nós já resolvemos ela. Ou seja, o total que ele poderá percorrer depende da quantidade de litros que ele tem no tanque, aqui, ó, quantidade de litros que ele tem no tanque, multiplicado pela sua autonomia, que é 8,7. Então, essa resposta aqui nós já tínhamos feito, mas eu vou colocar bem bacaninha aqui para você, tá? O total que ele vai percorrer, que é a nossa f de x, depende da autonomia dele, que nesse caso 8,7, tá? Quilômetros, vezes a quantidade de litros de combustível que existe no tanque. 1 litro, ele vai percorrer 8 km 700 metros. 2 litros, 2 vezes 8 km 700 metros. 3 litros, 3 vezes 8 km e 700 metros. Portanto, está aqui a nossa função.
Então, nesse caso, só pode ser a letra B novamente, tá? Nossa alternativa B é a resposta correta. E se você quiser fazer um teste, pega o valor de x e começa a multiplicar na tua calculadora. Por 1, por 2, 39, 39,3. Você vai ver que é a mesma situação, tá bem? Espero que você esteja entendendo, tá? Não é algo surreal. A questão número 3 diz o seguinte, tá? Vamos lá. Supondo que foi abastecido exatamente 39,3 litros de combustível, ele diz que foi abastecido exatamente isso no tanque, tá? E o proprietário, tá, pagou para encher esse tanque a cada 1 litro de combustível R$ 5,30. Então pensa comigo, o litro do combustível é fixo. Se você comprar 2 litros, você vai pagar 2 vezes R$ 5,30. 3 litros, 3 vezes R$ 5,30. Então, nesse caso, o total que vai se pagar, a nossa F de X, total que vai se pagar, tem uma relação direta com o preço do combustível. Nesse caso, R$ 5,30, vezes a quantidade de litros, tá? Vou botar o vezes maior aqui. Vezes a quantidade de litros. Então, 1 litro, só você colocar no lugar do x1. Uma vez 5,30, 5,30. 2 litros, 2 vezes 5,30. E assim sucessivamente. Portanto, ele deu que foi colocado, foi abastecido exatamente 39,3 litros e o valor de cada litro é 5,30. Então, nesse caso, basta você substituir no lugar do x a quantidade de litros que foi abastecido. Então, vamos lá. A nossa F foi abastecida, tá, pessoal? 39,3 litros. Eu poderia colocar logo direto aqui, tá? 39,3, tá? Desculpa, eu vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu usar aqui a borracha. Deixa eu apagar. Vou chamar de f de x porque nós já sabemos, tá? Que nós estamos falando da função, que é o total. Então, sempre a gente vai fazer isso. Então, nossa f de x igual a R$ 5,30 multiplicado pela quantidade de litros, que é 39,3 litros. Novamente, eu vou pedir para você fazer uso da sua calculadora. Multiplica lá 5,30 ou 5,3, se você quiser, vezes 39,3. Vai dar exatamente, tá? Confirma lá na sua calculadora, por favor, o resultado de 208, tá? R$2,29. Confirma lá, tá bom? Vamos ver qual é a alternativa que tem essa opção para marcar lá. Tá, do outra folha aqui em cima. Tá aqui, pessoal, tá? Só pode ser a nossa letra D, R$ 208,29. Tá bem? Desculpa, vamos para a quarta questão. A quarta diz assim: se o veículo percorreu uma distância exata de 154 km de 160 metros, foi o total percorrido. Total percorrido, tá? E a autonomia dele é de 8,7 km para cada litro. Então, ele quer saber a quantidade de litros utilizado. É a mesma função que nós utilizamos anteriormente. Veja, a função, tá? Ela é dada aqui, ó, na primeira questão. Vou até botar para cá. Ó. É a mesma função, tá? A autonomia do veículo, 8,7 km, vezes a quantidade de litros. Nós já tínhamos resolvido essa questão. Só que nesse caso específico, ele já está dando o total percorrido, que é 154,86 km. Já é o total. Nós sabemos que a total sempre é a nossa f de x. Então, 154,860,86, tá? Se você quiser, igual a 8,7x. Ele quer saber a quantidade de litros, ele quer saber o x, tá, pessoal? O x. Desse lado, você já tem 154,86. O 8,7 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. A gente já falou porque passa dividindo, tá? E aí, basta você fazer essa razão.
entre o total percorrido e a quantidade que ele gasta a cada 1 litro de combustível, né? A quantidade em quilômetros. Então, pega lá sua calculadora novamente. 154,86 e divide, por favor, por 8,7. Vai dar exatamente o resultado. Confirma lá. Quero que você agora dê uma olhadinha para as alternativas e me diga qual foi o resultado que deu aí na sua calculadora. Vamos lá? Acertaram, né? 17,8 litros, não é isso? Perfeito, tá, pessoal? Então, nesse caso, só pode ser a nossa letra A. É isso? Parabéns. Eu tenho certeza que vocês saíram muito bem nessa avaliação, tá? A questão número 5. Ela também é uma questão bem interessante, pessoal. Envolve um pouquinho de nono ano aí com vocês, tá? Diz assim: a tabela a seguir relaciona a medida de comprimento do lado de um quadrado, que ele chamou de L, em centímetros, e a medida do perímetro P também em centímetro. Então, tanto o lado está em centímetro, quanto o perímetro em centímetro. E se você notar, dá uma olhada. Quando você tem o comprimento 1 centímetro, o perímetro é 4 centímetros. Quando você tem lado 2 centímetros, eu não vou colocar mais isso aqui não, tá? Você tem o total de 8 centímetros de perímetro. E aqui também 2,5. Ou seja, lá no final, o valor do lado está associado, né, o resultado final a 4 vezes o lado. Nota, aqui, ó, o lado 1 centímetro, 4 vezes 1 centímetro, 4 centímetros. 2 centímetros de lado, 4 vezes 2 centímetros, 8 centímetros. 2,5 centímetros de lado, 2,5 vezes 4, 10. E aí você encontra o padrão. Tá? 3 centímetros de lado vezes 4 dá o total de 12 centímetros de perímetro. E assim, essa é a nossa função. Tá? E aí ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte: como nós já encontramos, a nossa função em função do lado, nossa f de L, é dado por 4 vezes L. 4 vezes L, nossa função. E nota, se o L valer 1, 4 vezes 1, 4, está bem aqui. Se o L valer 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Se o L valer 3, 4 vezes 3, 12. Então, está certinho a nossa função. Só que ele dá o total, pessoal. Ele diz assim, ó, de posse dessas informações, qual é a medida do comprimento de um quadrado? Ele quer saber a medida do comprimento de um quadrado, cujo perímetro é 55,20 centímetros. O perímetro é todo o percurso lateral, tá bom, pessoal? O valor total dos lados, que nesse caso é 55, tá? 20 centímetros. 55,20 é igual aos 4 lados desse quadrado. Se você isolar o lado que ele quer saber, né, qual é a medida do comprimento do lado desse quadrado, então, isolando o lado, desse lado você já tem 55,20 ou 55,2, se você quiser. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, novamente, faça o exercício de pegar aí a sua calculadora, tá? Lembrando que nós vamos fazer todas essas multiplicações e divisões com números decimais em sala de aula. 55,2 ou 55,20, se você quiser, dividido por 4, tá? Vai dar exatamente 13, quanto? Quanto, pessoal? 13,8, não é isso? Então, a resposta correta da nossa questão é a letra C. Tudo bem? Vamos continuar, tá? Um pouquinho aqui para baixo. Essa aqui é bem interessante, nós já fizemos na sala de aula, né, pessoal? Uma bem parecida como essa, tá? Observe a tabela a seguir, tá? Que diz que a medida do comprimento é dada em centímetros e a região quadrada da área em centímetros quadrados. Então, dê uma olhada aqui nessa tabela. Deixa eu só pegar aqui minha canetinha. Aqui nessa tabela, quando você tem lado 1 centímetro, 1 elevado ao quadrado é 1, tá? Porque a área é dada em centímetros quadrados, tá bom? Lado vezes lado.
Quando você tem lado 3, é como se você tivesse 3 elevado ao quadrado, que vai dar o total para você de 9. Quando você tem 4, então é dado 4 ao quadrado, tá? Que vai ser igual a 16. 5,5, tá? De lado é como se você tivesse 5,5 ao quadrado, que vai dar 30,25. Pega seu celular e faz essa continha como exercício, por favor, tá? Então, nesse caso, a nossa função aqui, ela é dada L ao quadrado. E ele diz assim: de posse dessas informações, responda qual é a lei de formação que melhor define essa situação acima, tá? Pessoal, então olha só o que nós aprendemos, que o valor total sempre, f de x, o valor total é sempre dado por essa função aqui, né? Que no nosso caso ela é bijetiva, lado vezes lado, que é L ao quadrado. Desculpa, essa notação aqui não é x, tá? Vou apagar. Essa notação aqui, ela é L, tá? Essa notação aqui ela é L. Portanto, a nossa função de L é L ao quadrado. Só que o L que nós estamos pegando é a área. Então, a área do quadrado é dado por lado vezes lado, que é L ao quadrado. Essa é a função, tá bom? Ou seja, a nossa alternativa correta é a letra E. E se você for pegando 10 ao quadrado, vai dar 100, tá? 100. Sei lá, 5 ao quadrado vai dar 25 e assim por diante. Tudo bem? Então, nossa alternativa correta, letra E. Mais uma que nós fizemos na sala de aula, pessoal, é essa aqui da passagem de ônibus, né? A tabela a seguir relaciona a quantidade de passagens dos estudantis do aluno da escola Frei Ambrosio, olha, um aluno aí da escola, que precisa adquirir em função do valor em reais. Então, perceba que uma passagem de ônibus custa R$ 1,30. Duas passagens de ônibus, 2 vezes R$ 1,30, que vai dar R$ 2,60. 3 passagens de ônibus, 3 vezes R$ 1,30, que vai dar R$ 3,90. E assim sucessivamente. Veja que o valor da passagem é fixo, que é R$ 1,30. O que vai estar variando, o que nós chamamos de variável, é o x, tá? Que é a quantidade de passagens. Então, ele diz bem aqui, ó, com essas informações, se o aluno recarregou em sua carteira estudantil um total, pessoal, ó, um total de R$ 224,90, quantas passagens foram adquiridas? Veja, a nossa função, de acordo com a nossa tabela, é que cada uma passagem custa R$ 1,30. R$ 1,30 é o valor de cada uma passagem, tá? Muito bem. Ele quer saber a quantidade de passagens, ele deu o total gasto, tá? Nossa f de x ele deu. O total foi R$ 224,90. É o total, sabendo que cada uma passagem custa R$ 1,30, tá? Cada uma passagem. Então, você quer saber a quantidade de passagens, que é o valor de x. Desse lado, você sabe que foi gasto R$ 224,90, tá? O 1,30 que está multiplicando passa dividindo, nós já falamos sobre isso, mas eu acho muito chato utilizar, né, esse termo passa dividindo, mas tudo bem. 1,30, tá? E novamente recorra à sua calculadora. Pegue lá 224,90 ou 224,9, tá? 224,9 e divida, por favor, por 1,31 ou 1,30. E aí, marque aí qual é o resultado. Eu quero que você olhe as opções. Quantas passagens ele comprou? 173 passagens, foi isso? Perfeito. Então, nossa alternativa correta, letra D. Tá? E para finalizar, nossa última questão, é uma questão um pouco grande, mas é muito interessante, diz assim:
Muitos medicamentos líquidos são administrados em gotas, de maneira que, para crianças, a quantidade de gotas é calculada de acordo com a medida de massa. Isso ocorre porque os órgãos das crianças ainda estão em desenvolvimento e, por isso, é necessário recomendar doses mais específicas. Essas recomendações costumam ser dadas para crianças de até 30 kg de massa, tá? Depois disso, a dosagem costuma ser única para qualquer pessoa. Isso você já deve ter percebido, né? Dessa maneira, quanto maior a medida da massa de uma criança, maior deve ser a quantidade de medicação administrada nela. Assim, podemos dizer que a quantidade de gotas de um remédio é dada em função de uma medida de massa da criança. E ele diz aqui nesse problema: considere que a bula do medicamento antitérmico recomende uma dosagem de 4 gotas, pessoal, importante essa informação, 4 gotas para cada quilograma de massa de uma criança. Isso significa que se uma criança, por exemplo, tem, só um exemplo, tá? Hipotético, 1 quilograma, então seria 4 gotas. 2 quilogramas, 2 vezes 4, que é 8 gotas. 3 quilogramas, 3 vezes 4, que é 12 gotas, e assim sucessivamente. E ele pede qual é a quantidade de gotas desse medicamento que uma criança deve tomar se ela tiver 3 kg de massa e 5,5 kg. Olha que bacana. Então, são duas contas, tá? A primeira conta, vou pegar aqui a borrachinha, que a primeira conta diz o seguinte, que você tem 4 gotas, tá? Para cada 1 kg. Então, o total, pessoal, que é a nossa f de x, é dada 4 gotas para cada 1 kg, que eu vou chamar de x, cada 1 kg. Então, percebe que aqui nesse problema, ele deu para você que uma criança tem 3 kg. Então, no lugar do x, basta você substituir por 3, que são 3 kg de massa, vezes a quantidade de gotas para cada 1 kg de massa. Então, nesse caso, 4 vezes 3 kg, tá? Que foi o que ele deu de massa. O resultado disso vai dar 12 gotas. 12 gotas. 12 gotas. Mas perceba que isso só é para criança de 3 kg. Mas nós temos uma criança também de 5,5 kg. Então, vamos fazer a segunda conta, tá? Nossa segunda conta. Para a criança de 5,5 kg. Logo, a nossa f de x, que é o total, você deve pegar 4 vezes 5,5 kg de massa. E, novamente, pega lá o seu aparelho celular e multiplica, sua calculadora, né? 4 vezes 5,5 vai dar um total, tá? Vai dar um total de 22 gotas. Então, percebe o seguinte, que para a criança de 3 kg de massa, vai tomar 12 gotas do medicamento antitérmico, e para a criança com 5,5 kg de massa, 22 gotas. Logo, vamos atrás dessa opção. 12 gotas nós temos aqui, mas aqui é 20, não serve. Aqui nós temos 12 gotas e aqui 22 gotas. Opa, alternativa correta, letra D também. Tá? De posse dessas informações, vamos para o nosso gabarito. Tá? Preencher o nosso gabarito. A questão número 1 foi a letra B, a questão número 2, letra B também. Então, vamos preencher nosso gabarito. A questão número 1 foi a alternativa B, tá? A questão número 2, alternativa B também. Na questão número 3, nós temos lá em cima, né? Aqui 3, letra D, e na 4, letra A. Então, a terceira, deixa eu pegar aqui. Letra D, né? Tá aqui para vocês. Letra D. E a quarta questão foi a letra A. Vamos para a quinta questão. Alternativa da quinta questão. Quinta questão foi a letra C. E a sexta questão
letra E, tá? Então, vamos lá. Quinta questão, letra C. E a sexta questão foi letra E. Muito bem. Sétima questão foi a letra D. E a oitava questão, letra D também. Então, vamos lá. D e a letra D. Perfeito. Pessoal, está aqui nosso gabarito montado, nossa avaliação resolvida. Tá? As multiplicações e divisões com números decimais nós vamos resolver em sala de aula, tá bom? Peço que você assista esse vídeo quantas vezes você puder, para poder você tirar dúvidas sobre como se dá o processo de resolução da avaliação e olhar o caderno, porque está tudo resolvido no seu caderno. A maior parte dessas questões, todo o assunto está no seu caderno. Tudo bem? Queria desejar para vocês um forte abraço, fiquem bem e até a nossa próxima aula presencial lá na Escola Frei Ambrosio e também por aqui pelo YouTube, tá? Deixa um like, se possível se inscreve no canal e compartilha aí, tá bem? Forte abraço.